Você sabe de fato o que é o amor? Você já ouviu falar das linguagens de amor? Entender isso de ter uma linguagem de amor e das pessoas ao seu redor e do seu também é crucial para a gente conseguir se sentir completo, para a gente se sentir realmente parte de algo. E para falar mais sobre esse assunto, nós vamos receber aqui a psicóloga Lívia Patrícia. Bem-vinda! Obrigada, Carlinha. Bom dia. Bom dia! Eu confesso que já ouvi falar então dessas linguagens do amor, mas eu acho que você podia contar para o pessoal que está em casa o que é essa linguagem do amor, por que ela ficou tão conhecida também? Pois é, né, Carlinha? Essa ideia da linguagem do amor é que cada um tem a sua linguagem, né? Todos nós temos uma forma de expressar esse amor. E lá no final da década de 90, né, um psicólogo que sempre trabalha muito com pessoas, em especial com casais, ele desenvolveu essa teoria que faz muito sentido. Carlinha, ele fala que existem 5 linguagens do amor. E daí essas 5 linguagens, né, cada uma tem uma forma dessa expressão. E o bacana é a gente conseguir, assim, se perceber qual que é a minha linguagem para que a gente possa entregar para o outro também, né? Então, eu queria saber quais são essas 5? Quais são as 5? Vamos lá, então. Para a gente conhecer elas. Vamos lá, a gente pode chamar assim, essas cinco formas de expressão desse amor, né? A gente tem as palavras de afirmação, a gente tem presentes dentro desse contexto, a gente tem atos de serviço, a gente tem tempo de qualidade, né? E a gente tem também mais uma que a gente fala que é a questão de quanto que a gente pode se dedicar para o outro, olhando um pouquinho mais para a gente também. São essas 5 expressões que a gente tem de colocar o nosso amor para a gente e para o outro também. E eu acho que um ponto importante para a gente entender essas linguagens é que nós precisamos também estar preparados para entender o nosso amor próprio também, de fato, para a gente conseguir olhar com esse olhar fraterno para o próximo. Então, a gente conseguir identificar o nosso é um passo importante também. Com certeza. Quando a gente fala dessas linguagens do amor, a gente está falando primeiro da gente olhar como é que a gente se sente amado, né? O amor é uma condição de ser humano. A gente veio ao mundo, né, para ser amado. Então, como é que eu consigo perceber minha forma? E vou deixar uma dica aqui, tá, Carla? Lívia, como é que eu sei, como é que é a minha forma de expressão desse amor? Pensa numa pessoa que você ama muito. O que essa pessoa faz que te faz amar muito essa pessoa? O que essa pessoa faz pra você que faz você amar muito essa pessoa? Ah, eu amo a minha mãe. Eu amo que minha mãe faz aquele bolinho pra mim. Talvez seja um ato de serviço. Eu amo como minha mãe chega e conversa, pergunta pra mim como é que foi meu dia. Será que ela tem a minha linguagem do amor é o tempo de qualidade, porque eu gosto de ser ouvido? Então faz esse exercício. Quem eu amo muito? O que essa pessoa faz para daí eu poder reconhecer como que eu posso cuidar um pouquinho dessa minha linguagem do amor. Que às vezes eu tenho uma e quem eu amo tem outra, tá, Carlinha? Tem isso também. E existe até mesmo esse cuidado para a gente olhar como o outro se sente bem, como o outro se sente amado. Então, eu quero fazer bem para alguém. Então, se o meu é tempo de qualidade, eu gosto de ficar junto, conversar, fazer um passeio, mas a pessoa gosta de ficar em casa, gosta de ficar quietinho. Qual será que é a linguagem dela? Acho que identificar isso é um ato de cuidado, né? Com certeza. E quando a gente fala isso para todas as relações, às vezes exatamente quando a gente fala de uma questão dessa comunicação dessa linguagem, é como se fossem 2 idiomas diferentes, Carlinha. Imagina que eu tô falando aqui chinês, você tá falando português. Opa, vai dar alguma situação. A gente precisa se ajustar para a gente conseguir entender um caminho. E daí compreender a linguagem do outro. E geralmente, para a gente compreender a linguagem do outro, Carlinha, o que o outro tanto reclama? Ah, mas você não tem tempo para mim. Opa, talvez a linguagem do outro seja o tempo de qualidade. Mas você não me dá presente, né? Mas você não fica comigo. Mas você não me dá um abraço, né? Uma das linguagens é o toque físico, nessa expressão, né? Então, sabe aquela pessoa que conversa com a gente, tocando a gente? Provavelmente, né? E a gente poder observar isso nas pessoas, primeiramente na gente, claro, mas também no outro, para que a gente possa corresponder a essa linguagem do outro. E tem um termo que eu achei curioso. Ele é tanque do amor. O que isso significa, essa expressão? O que ela representa? Bacana. O tanque do amor é como se fosse um espaço de combustível, né? Então, como é que a gente está alimentando esse combustível do amor na gente? Quando a gente está com o nosso recipiente de combustível assim, cheio de amor, né? A gente se sente mais seguro, mais confiante, mais conectado com o outro e, primeiramente, com a gente também. Quando esse tanque do amor está vazio, é quando a gente se sente mais frustrado, né, mais para baixo mesmo. A gente não consegue, talvez, tanta energia
para a gente entregar para a gente e para o outro. Então, alimentar o tanque do amor com a sua linguagem é uma estratégia muito positiva para a nossa vida, para a nossa saúde mental também. E eu acho que puxando também para esse lado de saúde mental, né, do nosso interior, ter esse tanque cheio é um passo principal, então, para a gente conseguir demonstrar carinho, cuidado, afeto, amor para outra pessoa. Se o nosso tiver vazio, não funciona, né? Exatamente, autoconhecimento, né, Carlinha? A gente olhar pra gente, o que que me abastece? Quais são as relações? O que que eu tenho feito para cuidar de mim? Para que daí eu possa ir pro outro. Mas a gente tem que partir desse lugar que esse amor também, esse amor voltado para mim, ele é essencial, sem dúvida. Agora, Lívia, eu vou convidar você para assistir comigo uma pequena conversa com as pessoas do que significa amor para elas. Vamos conferir? A linguagem do amor é ser uma pessoa sincera, né? Dar o melhor meu para o outro, né? Eu querer fazer o bem ao próximo, né? Eu estarei fazendo o bem para mim também, né? Minha linguagem do amor é a doação, né? É doação ao próximo, é a ajuda, é o acolhimento, né? Ao próximo. É cuidar mesmo, é o cuidado, é o carinho, é o abraço. O amor para mim é um bichinho que ele nasce no sentimento e no coração ele faz o seu ninho. E sem o amor a vida não tem sentido. O amor eu acho que é uma vida nascendo do nada. Então o amor é tudo. Bonito também como as pessoas definem, né, esse sentimento, como definem o amor. E isso diz muito sobre elas. Acho que a cada fala da pessoa, o amor é abraçar. Então a gente já vê que ela tem esse cuidado, esse negócio de tocar para receber, né? Então, nessas pequenas falas a gente já consegue identificar também. Até porque o amor, ele acontece também no detalhe. Às vezes a gente associa, né? E o amor, sim, ele é grandioso, ele é algo único. Mas o amor mesmo, ele acontece nos pequenos detalhes. As nossas linguagens, as formas de expressar, é num sorriso, muitas vezes, é num pequeno gesto. E por isso que é importante a gente conhecer isso e poder levar para o outro também, né, Carlinhos? Isso. E quando acontece, por exemplo, de uma pessoa gostar de uma palavra de afirmação e a outra pessoa deixa isso pra lá. Muitas vezes isso acontece, né, no nosso cotidiano. A gente acaba falando, o meu jeito de demonstrar é esse ponto. A gente precisa realmente deixar nosso coração aberto nesses momentos, né? Com certeza. E isso é mais comum do que a gente imagina, viu, Carlinha, né? As pessoas se relacionando com formas, né, de expressar esse amor e de receber e de compreender esse amor de maneiras diferentes, de formas diferentes. Então, se a gente está... Como é que isso vai aparecer no nosso dia a dia? Uma dificuldade, uma comunicação. Lembra lá do tanque, né, do amor, quando ele está meio vazio? Por que será que eu não estou conseguindo? E aí, Carlinha, mais do que a gente aprender a sentir o amor, a gente tem que aprender a comunicar esse amor. Será que eu estou triste porque o outro não está fazendo, correspondendo à minha linguagem, mas eu comuniquei? Olha, para mim é tão importante, na hora que eu estiver falando, você olhar para mim e não ficar mexendo no celular. Então, vamos tentar combinar e acertar isso aqui? Para você, eu sei que é importante o ato de serviço. Então, eu vou chegar com uma atividade que eu vou fazer para você, que eu vou te ajudar em algo. E dessa forma, não só em relacionamento amoroso, isso em todos os relacionamentos, a gente consegue ter um melhor equilíbrio dessa linguagem do amor. E a comunicação, ela é fundamental, então, para que a pessoa consiga realmente entender o que a gente pede e a gente também se comunicar para ela, para saber o que ela quer, para as relações fluírem cada vez melhor. Lívia, muito obrigada, viu, pela participação, pela partilha. É sempre bom falar sobre essas linguagens, né? Coisas boas. Muito bom, obrigada, viu, Carlinhos? E vamos seguir amando muito. Seja sempre bem-vinda. Obrigada.